Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o podcast Rádio Ciência, popularização da pesquisa na região do Alto Solimões, criado para difundir, atualizar e informar a sociedade da região sobre ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre gênesis, física, química e mineralogia dos solos do Alto Solimões, Amazonas. O professor José Furtado de Miranda é o nosso convidado de hoje, ele que é graduado em licenciatura em Ciências Agrárias com ênfase em agronomia, mestre em Ciências Florestais e Ambientais pela UFAM e doutor em Solos e Nutrição de Plantas pela UFV. Também professor associado na Universidade Federal do Amazonas, campus Benjamin Constant. Seja muito bem-vindo, professor Miranda. Quais os objetivos de se fazer um levantamento e classificação de solos, professor? Olá, Kátia. Um dos principais objetivos de você conhecer, para você fazer o levantamento e classificação dos solos, é para conhecer os seus principais atributos físico, químico e mineralógico, né? Entre eles, a gente faz a classificação de acordo com o Sistema Brasileiro, né, de 2018, com o objetivo de gerar os mapas pedológicos, né, para uso e manejo. Dessa forma, nós vamos estar evitando o uso inadequado dos solos. Por exemplo, tem países como a França que já está num estado bem mais avançado. Então, eles já têm aplicativos que dá um clique, coloca as coordenadas e eles vão ter todas as informações para saber como que deve se proceder o uso do solo. Então, a ideia é que o Sistema Brasileiro de Classificação no Brasil ele avance para a gente chegar nesses níveis através desses mapas, né? Então, por exemplo, quando você faz uma classificação e levanta e descobre, por exemplo, tem uma área com espodossolo, que é uma área de areal, que é típico de vegetação de Campina Arana. É uma área que a gente consegue dizer que ela é de preservação permanente. E ela deve ser preservada e não cultivada. No caso, se ela for mexida, né, se tiver sido mexida para uso da areia, tem que ser muito bem planejada o manejo para poder trabalhar e depois repor a vegetação que teve ali. Porque a vegetação que está lá, que a gente chama de Campina Arana, é uma vegetação muito adaptada às condições de pobreza química, né? Que é uma área de areal, tem muito silício, né? Quartzo, mas a quantidade de nutriente é muito pequena. O que basicamente que sustenta num espodossolo é a matéria orgânica, que consegue eluviar, formando ali um BHS, um BS e assim por diante. Então, é uma área que a gente consegue identificar como uma área de preservação permanente e que deve ser manejada de forma muito cautelosa. Entendido. Professor, como que é feita a classificação dos solos na prática? Então, para fazer a classificação, nós utilizamos um sistema. No caso, no Brasil, nós usamos o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, que teve suas bases na WRB e na Soil Taxonomy. Então, a gente seleciona uma área que represente muito bem a pedopaisagem, né? Depois você vai abrir uma trincheira de 1,80 m de profundidade, mais ou menos por 1,20 m de largura, e com o manual você vai fazer uma descrição morfológica, ou seja, aquilo que você está vendo no paredão que você abriu, na base do perfil, né? Que pode ser chamado também de trincheira. Então, você vai separar os horizontes, né? Nessa separação dos horizontes, você vai fazer essa descrição morfológica, incluindo cor, textura, estrutura, né? Transição dos horizontes e todas as informações morfológicas possíveis você vai colocar nessa ficha. Depois, você coleta uma amostra de cada horizonte, mais ou menos umas 300, 400 gramas, para você fazer análise física, química e mineralógica, para poder fazer a confirmação da classificação. Então, por fim, você vai gerar um nome, e esse nome que é a classificação final do solo. Por exemplo, um cambissolo áplico TA distrófico. Se eu passar essa informação para o engenheiro agrônomo que seja da área de solo, ele vai saber dizer que cambissolo, ele vai entender que cambissolo é um solo novo, áplico porque não se enquadrou em nenhuma segunda ordem, TA é um solo de argila de atividade alta, que indica
também ser novo, e distrófico porque ele tem saturação por base abaixo de 50. Então, ele indica que ele tem uma pobreza química, apesar de ser novo, mas ele é distrófico porque ele tem uma pobreza química bem generalizada. Como está, professor, as etapas de levantamento e classificação no Brasil e também em nosso estado, Amazonas? O processo ainda está lento, mas existem muitos trabalhos e precisa fazer, de certa forma, uma unificação dos trabalhos, que as universidades elas trabalham de forma não interligada, né? Então, é solto, os trabalhos são muito... cada equipe faz o seu, exceto a Embrapa e o IBGE, que faz os trabalhos mais concentrados, né? O último levantamento, para você ter uma ideia, que aconteceu no Brasil, foi na década de 77. Então, nós estamos ainda num levantamento antigo, os mapas são bem antigos, né? Não que o solo tenha mudado, mas nós temos software, temos várias outras coisas que dá essa facilidade hoje de você conseguir fazer esse levantamento com mais perfeição. Então, a ideia é que, com a criação do programa chamado Pronasolo, que foi criado no Brasil em 2017, possamos fazer esse levantamento dos solos através desse programa, né? Atualmente, está tendo uma especialização para mais ou menos, eu acredito que para 600 vagas, para as pessoas se especializarem em levantamento e classificação do solo. Então, futuramente, essa turma toda que está se especializando vai sair fazendo levantamento de solo em todo o Brasil, né? Inclusive aqui no Amazonas. Então, o Amazonas, mais detalhadamente o Alto Solimões, dispõe de poucos trabalhos, né? Porque os trabalhos ainda são mais voltados para as proximidades da capital, Manaus, né? Então, aqui ainda tem poucos trabalhos porque tem poucos pedólogos, né? No Amazonas são 3, 4 pedólogos que trabalham exclusivamente com gênese e classificação de solo, levantamento. Então, no ano de 2024, está previsto acontecer uma RCC entre o Amazonas e o Pará. O que é uma RCC? É uma reunião de correlação e classificação dos solos, onde é feita as discussões que, após as aprovações, é atualizado o Sistema Brasileiro de Classificação. Então, frequentemente, o Sistema Brasileiro de Classificação ele é atualizado, geralmente depois das RCC e nos congressos, né? Então, espera-se que essa RCC traga mais pesquisadores para a região, né? Porque muitas pessoas que vão vir de outros países vão conhecer e provavelmente vão se interessar em querer trabalhar aqui, né? Eu não acredito que a gente vai avançar muito, porque o Amazonas é muito grande, e aí quando se junta ao Pará, maior ainda. Então, essa RCC ela vai pegar mais ou menos ali de Manaus, no sentido até o Pará. Então, de certa forma, o Alto Solimões ainda vai ficar descoberto de discussão, mas nós estamos aqui no Alto Solimões e já iniciamos alguns trabalhos, né? Eu já tenho os trabalhos em Benjamin Constant, em São Paulo de Olivença, em Amaturá e Santo Antônio do Sá. Sim, professor, com essas poucas pesquisas, levantamentos que existem aqui para a nossa região, nosso estado ainda, né? Quais as principais classes de solos no estado do Amazonas? Bom, vou meio que detalhando por regiões, né? Sim. No Alto Solimões, predominantemente vai estar os cambissolos e os argissolos, isso nas áreas mais altas, nas áreas de terra firme, as áreas mais velhas, né? A partir da foz do Jandiatuba, mais ou menos ali São Paulo de Olivença, depois de São Paulo de Olivença, começa a surgir os plintossolos, né? Próximo ao centro da bacia da Amazônia. Mas, assim, só para a gente entender melhor, o que seria esses plintossolos? São solos que têm plintita, o petroplintita, ou seja, ocorreu segregação de ferro, acumulou e ela formou uma plintita que é um óxido de ferro endurecido. Então, isso vai caracterizar um pé do ambiente que a gente vai dar o nome de plintossolo. Já quando a gente caminha em direção a Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, mais ou menos ali no Alto Rio Negro, vai predominar os espodossolos, né? Que são os solos da região de areal, que são solos que dependem de uma cautela maior para você mexer nele, né? O manuseio nele, o manejo nele, o uso nele é muito cauteloso. É tanto que ele é uma área de preservação permanente.
Quando você vai para o médio Amazonas, predomina já uma classe mais velha, né? Uma classe mais antiga, que são os latossolos amarelos e os argissolos amarelos. Os latossolos, eles representam os solos mais intemperizados, aqueles que têm uma mineralogia mais avançada, geralmente caulinitas, né? E os argissolos amarelos também são um pouco parecidos com os latossolos, mas eles têm iluviação de argila. A argila saiu do horizonte A e caminhou para o horizonte B. Isso vai dar o que a gente chama de iluviação de argila, que a gente chama de B textural. Então, vai estar formando um B diferente. E, predominantemente, nos ambientes de várzea, nós vamos sempre ter os gleisolos, que são nas áreas mais de igapó, e que são os solos periodicamente alagados, né? Os nossos igapós, são, às vezes, solos hidromórficos, e os neossolos flúvicos, mais na borda do rio, né? Muito diferente da terra firme, esses solos são ricos em nutrientes, né? Porque ele recebe anualmente a subida das águas e vai ter um depósito de muito mineral recente que está vindo dos Andes. Então, são minerais novos que vai rejuvenescer o solo e vai trazer uma carga de sedimento muito boa. Então, esses já são diferentes de terra firme, eles são eutróficos, ou seja, que representa uma riqueza bem grande. Professor, já que a Universidade Federal do Amazonas está aqui em Benjamin Constant, aqui na região do Alto Solimões, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor para a gente, com mais detalhes, né, a classificação dos solos aqui da nossa região, Alto Solimões, Benjamin, Tabatinga, se possível, professor. Então, em Benjamin Constant, os solos, teoricamente, o que faz um solo se intemperizar? Teoricamente, a questão da chuva. Então, nós estamos num clima onde nós estamos bem no trópico, então um clima muito quente, né, e muita chuva. Então, tem tudo para ele intemperizar. Mas aí tem a questão do processo de drenagem. Como os nossos relevos eles são um pouco mais íngremes, eles não conseguem, a pedogênese não consegue evoluir como evolui, por exemplo, na formação ao terra do chão próximo de Manaus, porque lá é um pouco mais plano e aqui um pouco mais íngreme. Então, a água, quando ela bate, ela vai descer, ela não vai infiltrar com frequência. Então, aqui a evolução da gênese é um pouco mais lenta. Então, por isso que a gente acaba tendo muitos cambisolo e não argissolos e latossolos. Então, aqui eu costumo dizer para os meus alunos que quem controla o efeito, quem controla o avanço da pedogênese é o relevo, que é um pouco mais íngreme. Nosso relevo aqui ele é colinoso, okay? Então ele não permite muita infiltração, então não favorece muito a evolução da pedogênese. Entendido. Professor, o que são terra preta de índio e se existe terra preta de índio aqui no Alto Solimões? Bom, terra preta de índio é um horizonte antrópico que apresenta vestígios humanos, né, como fragmentos de osso, carvão, fragmentos de cerâmica, né? O que a gente chama de cerâmica são os cacos, né, de vasilhas, de utensílios, e ele tem que ter, para o sistema, para ser considerado antrópico, ele tem que ter um teor de fósforo acima de 60 ppm de fósforo, né? Isso para o sistema brasileiro de classificação. Então, o solo antrópico, como o nome já diz, é o que a gente chama de terra preta de índio. Então, nós consideramos que os antigos, mais ou menos, aí tem terra preta de 4.000, 2.000, até 1.000 anos atrás, onde os antepassados estiveram. Então, os resíduos que eles foram deixando registrou esse ambiente que eles estavam. Então, é isso que a gente chama de terra preta de índio. Bom, na região do Alto Solimões tem, né? É um solo que ele é muito distinto, né, dos solos não antrópicos. Por que ele é distinto? Porque o teor de fósforo dele é muito alto. Ele é um solo muito rico em termos de nutrientes. Então, existe um interesse muito grande de pesquisadores. Existe até um grupo de pesquisadores chamado Terra Preta Nova, né? A ideia seria o quê? Porque os antigos fizeram o quê? Do lixão, da sobra, do que ele tinha de tudo que era orgânico, acabava que tinha uma queima parcial. Então, essa queima parcial, ela preservou esse material
que é rico em nutrientes e formou essa terra preta. Então, hoje, o que a gente produz mais? O que nós mais produzimos é lixo. Então, a Terra Preta Nova, o grupo Terra Preta Nova, era exatamente a ideia da gente pegar o nosso lixo orgânico e transformar esse lixo numa compostagem e futuramente numa terra preta. Mas nós não conseguimos fazer. Apesar da nossa tecnologia, até hoje a gente não conseguiu avançar para fazer como eles fizeram, né? Então, deu uma parada, mas ainda está sendo muito feito. Muitos estudos estão sendo feitos, né, em questões do biochar, né, que é o carvão propriamente dito, onde você consegue impregnar nutrientes. Então, até 2018, não tinha nenhum trabalho que descrevia terra preta de índio no Alto Solimões, mas quando eu fiz a minha tese, eu consegui descrever aí sítios arqueológicos, a gente acaba chamando de sítio arqueológico também, 2 em Várzea e 5 em terra firme. Então, existe. Mas nas proximidades de Tabatinga e Benjamin, ainda não foi feito nenhum registro. Provavelmente essa área aqui pode ter sido uma área de conflito, né, onde os antepassados permaneciam por pouco tempo e não ficou marcado com a mancha de terra preta. Então, não tem registro de ocupação nesse período. A gente acredita que pode ser uma área de conflito, mas pode também eles terem ficado registrado em áreas mais próximas ao rio e com o fenômeno das terras caídas já pode ter sido obliterado, né? Então, mas nós estamos à busca de tentar ver esses registros, porque a terra preta de índio, ela não serve só da tecnologia que eles utilizavam para produzir ela, mas ela também serve para contar a história, né? Então, a gente utiliza a terra preta também para contar a história, como que as coisas eram feitas. Muito bem. Professor Miranda, obrigada pela ótima entrevista aqui no nosso podcast Rádio Ciência. Obrigado, Kátia. Me coloco à disposição. Acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, também no canal do YouTube Rádio Ciência, no Facebook e no Instagram. E o nosso próximo podcast vai abordar o assunto produção de mudas de mandioca a partir de mini manivas. Obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast Rádio Ciência.